Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Thalita e hoje eu irei ensinar para vocês a disciplina de matemática. Isso mesmo! E hoje o nosso tema será tempo longo e tempo curto. Esse conteúdo encontra-se na nossa apostila do segundo bimestre, na página 39. Então, vamos lá? Vocês sabiam que antes de surgir as unidades de medição do tempo e os próprios aparelhos que atualmente realizam de forma exata essa medida, o homem se orientava pela posição do Sol? Vocês sabiam? Hoje, as unidades responsáveis por registrarem e orientarem o nosso cotidiano são as seguintes: século, década, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Mas como é que todas essas medidas se encaixam em relação ao tempo? Vamos lá! E falando em medição do tempo, nós não poderíamos deixar de citar, sabe quem? O relógio analógico, ou seja, o nosso relógio de ponteiros. Vocês aí, já sabem ver as horas bem certinho? Eu acho que sim, porque vocês são muito espertos. Se você ainda tem dúvidas, assista essa aula e você irá entender tudo sobre o relógio analógico, ou seja, o relógio de ponteiros. Então, agora a professora vai explicar qual é a função dos ponteiros em um relógio. Os ponteiros em um relógio servem para marcar a hora e o minuto. Nós temos aqui o ponteiro maior. O ponteiro maior serve para marcar os minutos e o ponteiro menor serve para marcar as horas. Muito bem. O ponteiro maior marca os minutos e o ponteiro menor marcam as horas. Muito bem. E vocês sabiam que o relógio analógico é baseado na tabuada do 5 em relação aos minutos? Como assim, professora? Isso mesmo! Os minutos de um relógio são baseados na tabuada do 5. Vamos ver como funciona? O 1, quando o ponteiro grande está apontando para o 1, ele está indicando os minutos, mas vocês sabiam que em relação ao minuto, o 1 não vale 1, ele vale 5. Sabem por quê? Porque lá na tabuada do 5, 5 vezes o 1 é igual a 5. Então, quando o ponteiro maior, que se refere ao minuto, está apontando para o 1, ele está representando que são 5 minutos, porque 5 vezes 1 é igual a 5. A mesma coisa com o 2. Quando o ponteiro grande está apontando para o 2 em relação ao minuto, o 2 não está valendo 2, ele está valendo 10. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. A mesma coisa com o 3. Quando o ponteiro grande dos minutos está apontando para o número 3, nós temos aqui 15 minutos. Por quê? 5 vezes o 3 é igual a 15. O 4 vale 20. Por quê? 5 vezes 4 é igual a 20. O 5, em relação aos minutos, vale 25. Por quê? 5 vezes 5 é igual a... Isso mesmo, 25. E o 6? O 6 vale 30. Só que tem um fato muito interessante sobre o 6, sobre o 30 no relógio. Por quê? Quando nós chegamos no número 6, ele representa 30 minutos. Ou nós podemos dizer que ele representa meia hora, certo? Então, o 30 no relógio, em relação ao 6, ele representa meia hora. Por quê? O ponteiro do minuto só deu a metade da volta no relógio. Então, quando nós dizemos aqui que o ponteiro grande está no 1 e o ponteiro menor está no 1, e o ponteiro grande está no 6, nós podemos dizer que nós temos 1h e 30 minutos, ou 1h30, certo? Então, nesse caso, o ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro menor marcam as horas. E os minutos de um relógio nada mais é que a base da tabuada do 5. E agora, em relação à hora, como funciona? Vamos lá? Agora, em relação às horas, nós podemos dizer
que nessa marcação do relógio nós temos 12 horas, porque o ponteiro menor que indica as horas está apontando para o número 12. Então, nesse caso aqui, nós temos 12 horas e 15 minutos, porque o ponteiro maior está apontando para o 3. Então, nos minutos, o 3 vale 15, porque 5 vezes 3 é igual a 15. Então, nesse caso, nós temos 12 horas e 15 minutos. Mas o que será que acontece com as horas depois do meio-dia, ou seja, depois das 12 horas? Vou explicar. Depois das 12 horas, o 1 passa a valer 13. Por quê? Nós estamos falando dos horários referentes à tarde, tá? Então, passou do meio-dia ou das 12 horas, o 1 passa a valer 13, o 2 passa a valer 14, o 3 passa a valer 15, o 4 passa a valer 16, o 5 passa a valer 17 horas, o 6 passa a valer 18 horas, o 7 passa a valer 19 horas, o 8 passa a valer 20 horas, o 9, 21 horas, o 10 passa a valer 22 horas, o 11 passa a valer 23 horas e o 12 passa a valer 24 horas. E aí representa que um dia já passou, porque um dia tem 24 horas. Então, nós podemos dizer 24 horas ou meia-noite. Um relógio, ele representa a marcação de um tempo curto, assim como os dias. Já os meses e os anos, eles representam uma marcação de um tempo longo, porque tem mais período de tempo, tem períodos de tempo maiores os meses e os anos. Já as horas e os dias representam a medição curta de tempo. Agora, vamos entender sobre esse agrupamento de unidades de tempo. Uma hora possui 60 minutos. E 60 minutos tem 60 segundos, ou seja, 60 minutos de um relógio representa uma hora. E falando em horas, 24 horas formam, sabe o quê? Um dia. 24 horas de um relógio formam um dia. E falando em dias, o agrupamento de 7 dias formam uma semana. Uma hora, 60 minutos, 24 horas formam um dia e o agrupamento de 7 dias formam uma semana. Agora, falando em semana, o agrupamento de 4 semanas é igual a um mês, ou seja, o agrupamento de 31 dias equivalem a um mês. Agora, falando em meses, nós temos aqui 12 meses. O agrupamento de 12 meses formam um ano, isso mesmo. O agrupamento de 31 dias formam um mês. O agrupamento de 12 meses formam um ano. Agora, nós vamos falar aqui sobre o agrupamento de longos períodos de tempo, tá? Então, vamos lá. O agrupamento de 2 meses equivalem a um bimestre. O agrupamento de 3 meses equivalem a um trimestre. O agrupamento de 6 meses equivalem a um semestre. Então, um período de 6 meses nós chamamos de semestre. Um período de 3 meses nós chamamos de trimestre. E um período de 2 meses nós chamamos de bimestre. Agora, agrupando anos. Vocês sabiam que 10 anos formam uma década? Isso mesmo. 10 anos equivalem a uma década. Um período de 10 anos equivale a uma década. Um período de 100 anos, ou seja, o agrupamento de 100 anos, formam um século. E agora, o agrupamento de 1000 anos, olha só a quantidade de anos. É um período longo de tempo. Então, 1000 anos equivalem a um milênio. O agrupamento de 1000 anos é igual a um milênio. Muito bem. Agora, nós vamos à nossa apostila, lá na página 39 da nossa apostila do segundo bimestre de matemática. E lá encontram-se as seguintes atividades. Lá encontra-se um texto falando sobre o teatro A Casa da Ópera. Lá está contando o seguinte: o teatro sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos da natureza.
Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro, parecido com o que conhecemos hoje, começou com os gregos. Isso mesmo, foi na Grécia. Há mais ou menos 25 séculos que apareceram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas, como da primeira imagem que vocês podem observar na apostila. Nós sabemos que 25 séculos são igual a quanto? Um século é igual a 100 anos. E 25 séculos? Quanto é? A professora vai dar a dica de como vocês descobrem isso. 25 séculos são igual a quantos anos? Atualmente, as peças são apresentadas em teatros, com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento. Agora, na atividade Diga Aí, vocês vão responder. Há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? No texto diz que foram há 25 séculos. Professora, como eu descubro quantos anos tem 25 séculos? Vou dar uma dica e vocês irão colocar a resposta certa. Para descobrir quantos anos tem em 25 séculos, vocês deverão fazer 25 vezes 100. Isso mesmo, façam aí na apostila de vocês, na página 39, há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Há 25 séculos, mas para converter isso em anos, vocês deverão fazer 25 vezes 100. 25 vezes 100 dá quanto? Descubram aí e me contem depois. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? E em qual década desse século? Consultei o texto para responder essa pergunta. Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida. Algumas para intervalos mais longos, como século e década, e usamos ano e o ano, mês, para os períodos mais curtos. Agora, lá na página 40, está solicitando para que vocês respondam o seguinte. Você já sabe como funciona um relógio analógico, aquele de ponteiros? Então, na nossa aula, vocês puderam perceber o funcionamento de um relógio analógico. Então, com base na explicação, para auxiliá-los, vocês vão responder às seguintes perguntas. Complete as frases com as palavras ou números do quadro para relembrar como se faz a leitura das horas de um relógio analógico, tá? Então, vocês vão responder com as palavras do quadro. As palavras do quadro e os números são 30, 60, as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor. O ponteiro maior marcam o quê? As horas ou os minutos? E o ponteiro menor marcam as horas ou os minutos? O ponteiro gira mais rápido do que o... Qual desses dois ponteiros giram mais rápido um que o outro? Então, o ponteiro maior gira mais rápido ou o ponteiro menor das horas gira mais rápido? Em uma hora, o ponteiro dá uma volta completa. Então, em uma hora, qual dos dois ponteiros dá uma volta completa no relógio? O maior ou o menor? Em meia hora, o ponteiro dá meia volta. Então, em meia hora, qual dos dois ponteiros dá meia volta no relógio? O maior ou o menor? Em uma hora, tem quantos minutos? Uma hora tem quantos minutos? Vocês irão responder. Em meia hora, tem quantos minutos? Uma hora possui quantos minutos e meia hora? Existem em meia hora quantos minutos? Agora, na questão 1 do enunciado lápis na mão, está solicitando para que vocês observem a agenda de eventos da cidade de Renata e Paula. Lá vocês vão encontrar várias brincadeiras, oficinas de palhaçaria, cursos, teatros e filmes. Ao observar esse quadro de atividades, vocês irão responder as seguintes perguntas sobre esse cronograma aqui da página 40 de matemática.
dos itens, explique a sua resposta. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco? E a oficina de palhaçaria? Para responder essas perguntas, vocês devem consultar o cronograma de programação dos eventos que acontecerão na cidade de Paula. B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e Peão. Então, lá na B, você irá procurar a que horas irá terminar Nina e Peão. E irá marcar meio-dia, 13 horas ou às 12 horas. Vocês irão marcar com um X. Lá na C, Renata foi ver uma peça que acabou às 11 da noite. Às 11 da noite, ou seja, às 23 horas. Em qual teatro ela foi? E a que horas começou? D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. É possível? É possível que Paula consiga assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia? Será que os horários são parecidos? Vocês irão verificar na tabela de programação se esses eventos acontecerão na mesma hora ou em horários diferentes, para vocês concluírem se Paula conseguirá assistir O Mundo do Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. E, para ir da Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora, ou seja, 30 minutos. Renata pode participar da ciranda de rua e assistir O Mundo no palco? Vocês deverão ver a hora que termina ciranda de rua e a hora que começa O Mundo no palco para verificar se dá tempo dela chegar para assistir a esse evento. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Qual peça elas foram ver? Então, vocês deverão verificar o horário para descobrir qual desses eventos demorou para terminar até o outro dia. Agora, na 2, Tamires e Amélia fazem curso de teatro na escola e estão marcando um horário para ensaiar. A que horas nos encontramos, Amélia? Pode ser às 4h30, ou seja, às 4 horas e 30 minutos. A. O que significa a palavra meia na fala de Amélia? B. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim, marcando só metade das horas. Elas chegaram no horário combinado? Agora, na 3, vocês deverão ler a explicação da professora Leila para responder se hoje haverá uma apresentação de música na escola e começa às 2h30. O que a professora quis dizer com 2h30? 4. Marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30 da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou essa mensagem. Ainda vou levar meia hora para chegar. Para responder essas perguntas, vocês deverão observar o horário que ela mandou a mensagem e o horário combinado para descobrir quantos minutos ela irá chegar atrasada. Na questão 5, está solicitando para que você desenhe os ponteiros nos relógios para marcar os horários indicados. Então, são esses os relógios. E os horários indicados, vocês deverão marcar 7h15, 10 horas e 30 minutos, meio-dia e 20 e meio-dia e 25, meio-dia e 25 minutos e 18 horas e 55 minutos. Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. João é aluno do 4º ano e estuda no turno da manhã. Ele sempre vai dormir às 9 horas e acorda às 6h30. Na faixa ao lado, vocês vão pintar de azul. É o tempo em que João passa dormindo. Então, vocês irão contar das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã, 6h30. Não esqueçam da meia hora para descobrir quanto tempo ele dorme. B. As aulas de João começam às 7h30 e terminam ao meio-dia. Pinte de verde esse período na faixa da aba. Então, vocês irão pintar das 7h30 até o meio-dia na faixa ao lado. E irão contar quanto tempo ele passa dentro da escola, certo? Todos os dias, João almoça meio-dia e meio. Então, vocês irão circular esse período na faixa ao lado.
E vocês irão escrever uma lista de sugestões do que João pode fazer nesses intervalos que ficaram sem pintar. Façam sugestões bem legais. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a professora Thalita e eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Conto com vocês, um abraço e até mais!